aqui, vamos iniciar nossa programação. Queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui. Também já quero dizer aos irmãos que eu estou bem. Estou sentindo o que eu senti de manhã. Deus está providenciando aí. E seja lá o que acontecer, Deus vai continuar sendo presente em nossa vida. Então vamos orar agradecendo por esse momento. Santo Deus e amado Pai, obrigado por este momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Desde já eu te peço, Deus, agradecido a Ti pela melhora do pastor Pedro. Obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado dele dia após dia, apesar da sua saúde ter um balanceamento lá e cá, mas o Senhor tem segurado, o Senhor tem sustentado. Eu também te peço pela irmã Netinha, Deus, que o Senhor também tem cuidado também de sua saúde. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem preparado um plano maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, ó Deus Santo, porque em breve estaremos contigo, reinando e louvando ao teu lado, junto com o Senhor Jesus Cristo, nos ares, nos céus, onde vamos encontrar todos os nossos irmãos que deram suas vidas, enfrentaram batalhas e batalhas para levar o Evangelho, ó Deus, para todas as criaturas. Ó Deus, nos ajuda, nos sustenta a levar também a mensagem de salvação às outras pessoas, para que elas possam vir crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, eu te peço pelos nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando, nos assistindo, que o Senhor esteja também trabalhando em seus corações, para que eles também possam transmitir, Deus, a mensagem, levar mais adiante, ó Deus, Pai, todo o conteúdo bíblico para as pessoas que não te conhecem. Recebe os nossos louvores, recebe este culto. Somos gratos a Ti, ó Deus, Pai, pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação, porque nós não merecíamos, mas pelo Teu amor e Teus planos, Tu nos escolheste para Te servir. Ó Deus, eu te peço Tua compaixão por cada um de nós e perdão pelos nossos pecados. Desde já eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, então vamos começar louvando ao Senhor. 46, Patrícia? Muito bem. Vamos lá. Hino 46. Lá. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvou.
83. Cantemos. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servi-lo fielmente, assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e o seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor, haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Agradecemos a Deus por ele nos conduzir até aqui, né? Lá da cozinha para cá. Vamos fazer a leitura. Nós começamos domingo passado. O nosso plano é estar meditando do Getsemane até até a ressurreição, né? Vendo aí alguns pontos principais, missões para nossas vidas, né? Semana passada nós vimos Jesus sofrendo angústia lá no jardim de Getsemane. E nós ainda continuamos nesse ponto, pensando e meditando no que ele sentiu ali. E nós vamos ler o texto de Lucas 22, nós iremos ler dos versículos 39 até o versículo 46. Lucas 22, de 39 a 46. Diz assim: E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo,
não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém. Então nós continuamos aí, pensando naquele momento difícil, e como nós falávamos na semana passada, um momento tão difícil, e eu diria mais do que a própria cruz. Porque era ali naquele momento onde Jesus estava concentrando uma angústia que não era de dor física, né? E semana passada nós ficamos com ficou no ar essa pergunta, né? Qual seria de fato a angústia? Nós ficamos de saber qual de fato seria a angústia ali no Getsemane. Por que Jesus estava tão angustiado? E talvez você vai dizer, é óbvio, é porque estava chegando o momento da cruz. Eu também diria isso, mas tem algo que está por trás de tudo isso. E é o que nós vamos hoje estar meditando nele. Vamos continuar cantando. Quando o Senhor Jesus foi para o seu sacrifício, Ele nos deu uma vivacidade espiritual o suficiente para dizermos que somos fortes. E não só somos, mas precisamos na prática ser forte, né? Ser forte, porque esse Deus, ele forma ao nosso redor o campo de força do Espírito Santo, e aí nós estamos como se estivéssemos guardados numa fortaleza, que é Cristo. Nós vamos cantar um hino. Esse hino, ele é de autoria de Martim Lutero. Martim Lutero, quando ele aplicou as suas 95 teses na porta da igreja católica, ele começou a pregar o evangelho e ele foi perseguido. E nessa perseguição ele fugia para um canto, tal outro, e ele estava num determinado lugar que eles chamavam de forte. E ele começava a meditar na sua vida e dizer que por mais forte que aquele castelo fosse, alguém poderia descobrir onde ele estava. E aí, uma luta qualquer poderia vencer e matá-lo. Então ele começou a pensar num castelo que poderia dar a ele uma força maior, uma vivacidade maior, uma firmeza maior. E aí ele escreveu essa música, Castelo Forte. Nós vamos cantar hoje. Hino 323. Hino 323. Se você estiver de uma água, não importa. Vai depois muito bem. 323. Já temos. Abaixa. Castelo forte é o nosso Deus, espada com escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pede
a quantia alta que Jesus pagou ali na cruz por nós. Cantemos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Mais um, né? Agora nós vamos tomar uma aguinha. Obrigado. Vamos cantar a música Regozijo em Deus. Cantemos. É? Deus Nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá provação, dá graças a Deus quando o teste se faz.
Muito bem. Vamos. Como eu falei, a gente vai dar continuidade a esse pensamento. Mas aqui a gente quer, antes de começar, nós queremos fazer uma nota de falecimento. Ela é sogra de nossa irmã lá em Sobral, irmã da nossa igreja, sogra da irmã Thaís. Ela faleceu, já vinha doente há alguns dias, ela até passou um tempo com ela lá, cuidando, mas aí ela faleceu. Queremos aqui transmitir à família e todos os parentes os nossos pêsames. Estamos num senso também emotivo, tanto quanto vocês. Então, a morte, ela é sempre um ponto de partida de um plano e o começo de outro. E eis aí o perigo, muitas vezes, é na hora da morte. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Se a vida já foi entregue a Deus, amém. Deus esteja abençoando claramente aí. Então, ficamos aqui em oração pela família, pela Thaís, também pelo o marido dela, o John, né? Então, estamos aqui orando por vocês. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos traz até aqui para comunicar a tua palavra aos nossos irmãos e pessoas amigas que por aí estão afora a nos ouvir. Mas encarecidamente, ó Deus, queremos te pedir pela família enlutada, que o Senhor Deus esteja dando conforto nessa família, que com certeza, Pai Santo, estão tristes, estão arrasados com a partida daquela que, na maioria das vezes, ela é a mestra, ela é a mola da casa, e muitas vezes, quando ela parte, ó Pai, a família fica muito complicada, fica totalmente vulnerável, que a mãe sempre traz aquele seu jeitinho emotivo, ela traz todos para debaixo de suas asas. E quando cessa esse dia, a gente tem noção de que é assim. É como se cada um se vira. Tem sido assim. Por isso eu quero pedir que o Senhor Deus dê sabedoria a essa família e o conforto, para que elas possam, essa família possa, todos os membros da família possam suportar essa grande dor para eles, a dor da ausência, daquela quem eles tanto amaram. Também peço pela tua serva Thaís, que também agora faz parte da família, que também sofre, Pai Santo, com tudo isso, seu esposo, John, que o Senhor Deus esteja dando a eles sabedoria, entendimento para suportar essa dor e enfrentar esse problema com força e com firmeza. Pedimos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós ficamos de saber qual de fato seria a angústia do Senhor Jesus Cristo, a angústia do Senhor Jesus ali no Getsêmani. Por que Jesus estava tão angustiado ali? E aí algumas ideias vêm. Porque ele estava só, porque os discípulos talvez não estivessem sentindo a mesma dor e não estavam, mas nós ficamos de saber qual de fato seria a angústia do Senhor Jesus Cristo ali no Getsêmani. E o que podemos crer então é que foi o que foi que realmente marcou, o que marcou de maneira tão especial ali no Getsêmani as angústias ali sofridas pelo Senhor Jesus Cristo.
que de fato aconteceu. Por quê? Bom, e hoje eu quero relacionar algumas verdades em relação àquele momento, né, em que Jesus estava ali. Vamos entender que ali no Getsemane, Jesus ainda não tinha dado um passo para receber, né, o beijo da traição. Ele ainda estava em conversa com seu pai. Semana passada nós vimos que ele suou gotas de sangue. Um fenômeno que não acontece com o ser humano. Foi algo realmente divino. Então, como seria uma das respostas que eu teria, ou melhor, a fundamental resposta, simplesmente a todas as outras que nós poderíamos dar, pela qual Jesus sofreu e passou aqueles momentos de angústia? Antes de eu dizer essa resposta, eu quero pensar o seguinte: imagina você que é pai, você coloca seu filho lá em determinado lugar, e vamos supor que seja em disciplina. Você botou ele lá em disciplina, num canto, em determinado canto. E você sente que ele está sofrendo por estar ali. O que faria você? Teria pena e tiraria de lá? Ou cumpria o seu propósito disciplinador? Então, a resposta aqui, fundamentada na palavra de Deus, é que Jesus estava passando por toda aquela angústia por determinação do Pai. Simplesmente por isso. Mesmo nós sabendo, Jesus estava passando aquilo, ele estava sofrendo porque estava próximo à cruz, ele ia ser traído, ele conhecia tudo, mas na verdade, antes de tudo isso, já estava determinado pelo Pai que ele iria passar por tudo aqui. E eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para dois textos que estão em 1 Pedro. Vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, nós iremos ler versículo 18 a versículo 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Mais à frente, versículo 6 a versículo 8, diz assim. Mais à frente, versículo 6 a versículo 8. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Pois bem, esses dois textos nós vamos usá-lo, e você percebe que por esses dois textos já dá para você ver que foi uma determinação do próprio Deus. Antes da fundação do mundo, o Pai já determinara que o seu filho viria para, de fato, morrer na cruz. E antes de morrer na cruz, é claro que ele iria passar por todos os infortúnios do seu ministério. E aqui eu quero relacionar não só a primeira perseguição, quando ainda é criança, como toda a rejeição de sua palavra no seu ministério até chegar à cruz. Então,
aquela angústia que Jesus sofria ali era de fato determinada, era uma determinação do seu Pai, que ele fosse até lá e passasse por isso. Assim também como foi a determinação do seu Pai em que ele fosse para o deserto logo após fosse batizado. E lá tem um propósito. Jesus foi para o deserto com o propósito de ser tentado pelo diabo. Jesus vai para o Getsemane com o propósito de sofrer angústias ante Calvário. Então, era nesse momento aqui, meus amados, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha que tomar a certa copa da mão do Pai, uma certa medida, né, dessa angústia, desse sofrimento. E a prova não vinha nem dos judeus, você vai perceber isso, não vinha nem dos judeus, nem do traidor que era Judas, nem dos discípulos que estavam ali cochilando, esperando pelo mestre, nem do próprio diabo, mas sim era um cálice que tinha sido cheio, né, por um que ele sabia que o amava, que era o seu Pai. E aí a pergunta vem: se ele o amava tanto, por que deixou tudo isso acontecer? Essa é uma pergunta de um incrédulo. A resposta de um crente é: o Senhor fez isso porque o amava. A oferta do Senhor para nos resgatar era dar o que ele tinha de melhor. É o que ele tinha, é o que ele amava mais. E ele tinha o seu único filho. E não tem como esquecer de João 3,16, né? Ele tinha o seu único filho e simplesmente doou. Então aqui, Jesus sabia que tudo isso que estava acontecendo era um cálice que tinha sido cheio, né, pelo seu Pai, para aquele que de fato o amava. Mas que, no entanto, lhe havia designado uma porção muito amarga. E aí, num contexto geral, essa porção amarga seria o sacrifício, mas ele já estava bebendo desse sacrifício nessa sua caminhada. Jesus já estava fazendo dessa maneira. Então Deus já havia designado isso. E tudo isso atordoava a sua alma e afligia o íntimo do seu coração. Então toda aquela angústia que ele estava, não era por acaso. Ele não foi ali, ele não ia passando e viu um jardim lindo e disse: não, eu vou orar ali, eu vou me derramar ali diante do Pai. Deus já havia preparado tudo aquilo para ele. Então, ele retrocedia em frente dessa copa, ou seja, desse cálice, né? E, portanto, nós podemos agora estar seguros de que foi, pelo Senhor Jesus Cristo, o gole mais terrível que a dor física. O gole desse cálice dele era muito mais doloroso, né, do que a própria dor física. Por isso, Jesus estava passando por aquele problema, naquele momento. Porém, frente a ela, ou seja, a essa responsabilidade que ele tinha, essa missão de começar a sofrer ali, ele não arredava, ou seja, ele não desviou a sua atenção. Ele, por mais que ele tenha dito: afasta de mim esse cálice, mas ele diz também o quê? Para isso eu vim. Então, era algo inconcebivelmente terrível, repleto de horror, de uma forma surpreendente, e que vinha da mão do seu próprio Pai. Então, veja o Pai fazer isso, né, com o seu filho. Tem até uma música que a gente cantava antigamente: o que levaria um pai, né, a enviar, não sei mais como é, a entregar o seu filho, né, a deixar ele lá sofrendo. O que levaria um pai a fazer isso? Seria maldade? Claro que não. Seria amor. Amor pelo seu filho, um amor tão grande que tinha por ele, que era a única forma que ele tinha de resgatar o pecador que ele também amava.
porque Ele também ama. Por isso, Ele faz o que faz. Deus, Ele simplesmente entrega o seu Filho a todos os horrores da humanidade, para que nós, como pecadores, possamos ter agora uma ligação com Ele, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, foi uma determinação do próprio Pai. O Pai colocou Jesus ali a sofrer por nós. Jesus vai lá para... Agora você vai... então ele estava passando aquela angústia por nós. Ele estava sofrendo, sim, sofrendo por nós. Mas ele foi simplesmente colocado ali. Ele foi enviado para aquele momento. A prova está lá em Isaías 53, versículo 10, quando ele diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E o texto vai continuando: e quando a sua alma se puser por expiação do pecado. É interessante isso. O texto diz: mas o Senhor, né? Aí é nesse caso, falando de Jesus, carregou nele todos, né? Jesus carregou todos os nossos pecados. Deus, o Pai, colocou em Jesus todos os nossos pecados. Então, ao que não conhecia pecado, ele se fez pecado por nós. Jesus puro, santo, ele não tinha pecado nenhum, mas ele foi morto pelos nossos pecados. Nós ainda vamos adentrar nessa questão dessa morte e falar como isso ela tem um impacto na nossa vida. Mas aqui nós já vemos que Jesus estava prestes a chegar lá, a começar o seu calvário, né? O seu calvário, o seu andar até a cruz. Então isso aqui é o que ocasionou o Salvador. Ele experimentava uma extraordinária angústia e uma possível depressão por uma determinação do próprio Pai. Ele estava ali por causa de nós. E ele estava próximo a provar a morte por todos nós. E levar, meus amados irmãos, a maldição que os pecadores mereciam. Aquela maldição toda que Jesus levou sobre si, éramos nós que merecíamos. E ele fez isso. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Então, porque esteve no lugar dos pecadores, ele simplesmente trocou de lugar conosco. Então ele sofreu no meu lugar, ele sofreu tudo aquilo no meu lugar. E aqui está o segredo dessas agonias, que não é possível nem declarar, né, ordenadamente. Então certo é que somente para Deus, eu entendo assim, que somente para Deus e unicamente para Ele, suas angústias são plenamente conhecidas. Por mais que eu tente analisar a angústia de Cristo, até mesmo o fato de suar sangue, você só pode explicar cientificamente, mas é algo que fica, é um mistério, é algo que só Deus consegue conhecer plenamente, né? Todo aquele momento do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nem sentir, meus amados irmãos, e nem medir tamanha angústia. Não podemos. Mas sabemos que aconteceu. Sabemos que realmente ali Jesus passou por momentos difíceis. No entanto, eu quero exortá-los para que consideremos por um momento, vamos entender isso, consideremos por um momento essas angústias, mesmo sem nós sabermos, sem ter um conhecimento pleno delas, mas consideremos por um momento essas angústias, para que possamos amar mais a quem sofreu por nós, a quem deu sua vida por nós, para que possamos amar mais ao Senhor Jesus Cristo. Agora Jesus estava pronto para, enfim, carregar o nosso pecado. Já tinha conversado com o Pai, já tinha debatido com Ele, já tinha pedido para afastar o cálice, mas entende que tinha que passar por aquilo.
Jesus agora diz, seja feita a tua vontade. E agora segue em frente para o seu sacrifício, que iria começar daqui a pouquinho com a chegada dos seus algozes, né? Então, nós entendemos que tudo que Jesus estava passando ali, à luz de 1 Pedro capítulo 1, né, e o 2, capítulo 1 só, a gente entende que Jesus passava por tudo aquilo para que de fato a glória de Deus fosse realmente feita. É tanto que quando eu não sei se eu mostrei, só mostrei um, faltou o capítulo 2, foi? Eu mostrei, só mostrei só um, foi? O texto. Né? Então, a gente entende por esse lado que houve aí uma determinação do Pai. Uma outra coisa que eu gostaria de também salientar com os irmãos é que, tudo pensando na antiguidade, né? No início, eu digo que foi o amor antigo do Pai por nós, ocasionou aquela angústia do Senhor lá no Getsemane. Olha que eu não estou querendo ser óbvio, eu não estou querendo dizer que foi o nosso pecado, o que também foi, mas eu quero mostrar para você que antes de sermos pecadores, Deus já nos amava. Antes da criação do homem, Deus já nos amava e todo esse plano dele já estava feito, já era concreto, e que Jesus iria passar, sim, por essa angústia ali no Getsemane. Meus amados, nós somos comprados. O texto diz claramente aqui que nós... o 2 ali, né? Beleza. Isso. Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição receber dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Está dizendo que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, certo? A moeda aqui foi o sangue de Cristo. Enfim, Jesus, ele foi a moeda de troca na nossa salvação. Deus, o Pai, entregou o seu Filho para morrer na cruz. Jesus vai para a cruz como oferta que aplacaria a ira de Deus. Olha que coisa interessante. Não é complexo, é interessante. Deus, odiando o pecador por causa da sua maldade e amando o suficiente para trazer de volta, ele abdica da presença íntima do seu próprio filho, a quem ele muito ama, e ele entrega aos algozes, aos inimigos, tudo isso por amor ao pecador. Então, o amor antigo do Pai por nós ocasionou a angústia ali no Getsemane. Foi por amor a nós que Deus determinou que Jesus fosse para lá. Essa é a forma de pensar sobre isso. E quando eu digo que Jesus ele foi a moeda de troca, à luz de 1 Pedro 1, 18 a 21, você observa, o texto diz que ele pagou o preço. Foi o sangue de Jesus que foi derramado como moeda de troca. Então eu acredito que Jesus pagou o preço pela minha salvação, pela sua salvação, pela nossa salvação. E Jesus pagou o preço pela nossa salvação, não foi só no Gólgota, mas ali Jesus, no Getsemane, ele já sofria as dores, não dos cravos, e sim da sua obediência. E aí você pergunta, como pode alguém sofrer dores em obediência? Jesus sofreu. Para ser obediente ao seu Pai, ele sofreu dores. Por isso, quando nós pensamos na nossa obediência, você vai perceber que se você quiser ser, e de fato precisa ser, se você quiser ser obediente a Deus, você vai ter que sofrer alguns danos, do ponto de vista social e carnal. Você vai ter que sofrer alguns danos
se você quiser ser obediente a Deus. Todo aquele que quer ser obediente vai comprar uma briga com. Vai pagar um preço por. Então Jesus estava aqui pagando, né, um preço, não só pelo meu pecado, mas antes disso, pela sua obediência ao seu Pai. Então, somado isso, né, a paixão por nós, então você percebe que estava formado o conjunto de motivos que levavam Jesus àquela angústia tão depressiva. Não é isso? Então nós podemos entender isso. Então o texto aqui diz que não foi ouro e nem prata, mas foi o seu precioso sangue. Então o sangue de Jesus foi a moeda, ou Jesus foi a moeda de troca ou de compra nessa transação, né? Quem compra quem na salvação? Quem busca quem? Tudo é Deus. É Deus quem busca o homem. É Deus quem compra o homem. O homem não vai ao encontro de Deus. O homem é levado. O homem é puxado. O homem é alcançado pela graça soberana de Deus. Não tem nenhuma obra nossa, não tem nada que nós possamos fazer para nos aproximar de Deus. É Ele quem faz. E Ele já fez isso, enviando Jesus para a cruz. Agora, o que está em nós é crer. É crer que Jesus de fato morreu para nos salvar. Então Jesus, Ele é a oferta sacrificial determinada e oferecida antes da criação, né, para que nós pudéssemos nos unir ao Pai Criador. Jesus é essa oferta. Oferta por quê? Porque a ira de Deus estava sobre mim, como ainda está sobre aquele que não creu ainda no sacrifício de Cristo. A ira de Deus está sobre mim, ou estava sobre mim. Então, quando eu criei nesse sacrifício de Cristo, logo essa ira de Deus saiu de sobre mim. Qual é o fundamento que eu tenho bíblico? João capítulo 3, versículo 36. Deus tinha sua ira sobre mim, e com a minha fé no sacrifício de Cristo, Ele tirou essa ira. Agora lembre-se de uma coisa: Deus não tirou a sua ira de sobre o homem só pelo fato de Cristo ter morrido na cruz. Não. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas para que essa ira saia de sobre o homem, é necessário que ele creia no sacrifício que já foi feito. É necessário que o homem creia que Jesus é a oferta sacrificial determinada por Deus e oferecida antes da criação do mundo, para que você, para que eu, para que nós pudéssemos nos unir ao Pai. Segundo Pedro, nós éramos escravos. Nós éramos escravos do nosso próprio pecado. E não segundo Pedro, mas segundo o próprio Deus. Nós éramos escravos. Uma prova que é segundo o próprio Deus é que quando, lá em Lucas, ele diz assim, não sei se vai ser, deixa eu ver se eu consigo ver aí, se é Lucas 2,25, se ele já, é bem aqui, é 2,25 ou 25, que ele diz o seguinte: e ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo que o seu filho viria, que o Messias viria. Para quê? Para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Achou? Mas dá uma olhadinha aí, tu consegue. Eu acho que é no 2 ou no 1. Não sei se é Lucas ou é Mateus. Olha aí. Então, Jesus viria, ou o Messias viria, para salvar o seu povo dos seus próprios pecados. Então isso significa que nós estávamos amarrados. Nós éramos escravos do nosso próprio pecado. É importante entender isso. Por quê? Porque quando Jesus morreu, Ele morreu com esse entendimento. Ele morreu com essa missão
de trazer para mim a salvação, de mostrar ali, ou manifestar o amor e a graça salvadora do Pai. É importante dizer, não tem problema, só para que, caso vocês encontrem, eu estou só mencionando. Então, éramos escravos do nosso pecado, e o que foi que Cristo fez, de acordo com o texto? Ele nos resgatou. É claro que, como escravos, jamais poderíamos comprar a nossa liberdade. Jamais poderíamos sair da nossa escravidão. Nós levávamos uma vida vazia, quando nós ainda não tínhamos Cristo no nosso coração. Nós levávamos uma vida vazia, proporcionada pelos nossos pais, que também no passado não tinham entendimento, como Pedro diz aí. Ele diz que por causa da herança passada, nós tínhamos uma vã maneira de viver, ou um fútil procedimento. Então, quando Cristo entra na minha vida, toda essa tradição sai, e entra agora um novo procedimento, uma nova vida. Eu estou agora numa nova vida. É importante que entendamos isso. É importante que a gente analise a importância de tudo isso. E aí, meus universitários, acharam o texto? Pois se é, prove. Bora. Achou? Então, deve ter que eu estou procurando. Deve acharam? A expressão é bem simples, né? E ele salvará o seu povo dos seus próprios pecados. Eu disse, Mateus, né? Você está procurando, você acha lá. Leia, né? Quem? Achou? Muito bem. Então, esse texto ele nos ajuda a entender o quão agarrado ao nosso pecado, né, nós estávamos. E Cristo nos resgatou. Bora. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Aê, Eu não achei muito porque eu bem. esqueci o que você falou. Aí não me Então, veja só que é o próprio Deus que está dizendo isso. Então, essa ideia de libertação é porque aqui tem hora que eu jogo umas pesquisas para eles aqui que eles endoidam aqui. Aí eles acham que eles são bons. Então, aqui a gente observa que também isso aí eles falam, né? Também fala. Então, a gente observa aqui que ele, o Senhor Jesus Cristo, ele veio exatamente para isso, para quebrar as correntes, torar as correntes. Então, esse que era escravo, agora não é mais, ele é livre. Ele é livre. Então, isso deixa claro que Jesus, ele pagou o preço. Muito bem. Uma vez que Jesus pagou o preço por nós, vamos pensar na ideia de dono e escravo. Como escravo, nós não podíamos pagar o preço. Não podíamos nos libertar. Aí Cristo faz o quê? Ele vai lá e compra. Ele nos resgata. Agora nós éramos escravos. Quem era o nosso dono? O diabo. O diabo era o nosso dono. E Cristo compra. E agora quem é o nosso dono? Ele, Cristo. O Senhor Jesus Cristo agora é o meu Senhor. É o meu Senhor. É tanto que hoje pela manhã, como nós falávamos sobre a ideia de agradar a dois senhores, não daria certo. Por quê? Porque o escravo, quando nós pensamos em Senhor, nós pensamos em escravo. Se eu tenho um Senhor, logo eu sou um escravo. Eu saí da escravidão do diabo, do mundo, mas eu agora sou escravo de Cristo. Claro, a palavra escravo continua, ou servo. Mas
a denotação dessa palavra agora é libertação. Em Cristo eu sou livre. Em Cristo eu sou liberto. Por quê? Porque Ele me resgatou. Então não podia, e Ele fez isso. Logo, Cristo é o meu Senhor. Agora vamos ver Cristo como aquele que me comprou e agora cuida de mim. E cuidar de mim significa me edificar. Então, quando eu entrego minha vida a Cristo, então eu começo a ter uma edificação. A minha vida cristã, a minha nova vida começa aqui, ó. No dia que eu entreguei minha vida a Cristo. É como se fosse um edifício que fosse levantado. Um edifício que está sendo edificado. Então, o Senhor Jesus, Ele é a coluna que sustenta esse edifício até chegar no céu. É interessante isso. É por isso que o texto, nos versículos 6 a 9, diz que Jesus, o que é que nós vimos? Ele é a nossa moeda de troca, né? De compra. Comprou-nos. Agora Jesus, Pedro vai dizer que Ele é, por conta disso, Ele é a pedra principal da esquina. Ou a pedra angular. O que seria a pedra angular ou a pedra principal? A pedra principal é uma espécie de sustentação das edificações. Você vai perceber que em cada canto da casa que se constrói, se não fizer isso, está fora do padrão, tem uma coluna. Uma casa como essa, por exemplo, ela tem colunas em cada canto. Essas colunas, elas são ligadas por um anel, né, que a gente chama de anel, é uma cinta de uma coluna para outra segurando, certo? Então, esse conjunto, e aí você vai perceber que o canto da parede fica bem bonitinho, fica perfeito, fica uma coisa todo no esquadro, que legal. Por quê? Por causa da pedra, por causa da pedra angular, por causa da pedra de esquina. Então Jesus aqui é essa pedra, é o descanso do crente. Então o texto aqui diz, versículo 6 a 9, a 8, que Jesus é a pedra da esquina, não só eleita, mas também preciosa na edificação de nossa vida espiritual. Isaías também vai dizer isso, lá no capítulo 28, 16, versículo 16, Isaías também fala, né, sobre isso. Eu vou pedir aqui que vocês olhem aí, 28, 16, Isaías, e Salmo 118, 22. Quem quiser procurar aí, me diga, por gentileza. Então, o resultado, nós entendemos, Salmo 118, 22, e Isaías 28, 16. Nós entendemos o quê? Que Cristo é aquele que nos sustenta, é a pedra da esquina. E aí Pedro nos diz que, apesar de ser pedra preciosa e eleita, né, mesmo assim, essa pedra foi rejeitada pelos homens. O que significa isso? Quando algumas pessoas rejeitam a coluna e ele encosta um tijolo no outro sem fazer coluna, a edificação de sua casa está condenada. Pode ler o texto? Leia o texto aí. Portanto, és assim, diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Olha que coisa interessante. Lá no Antigo Testamento, né, já vem mostrando que Jesus é essa pedra de esquina. Veja como é importante a pedra de esquina. Sem ele não há edificação forte, não há ligação entre as partes. Então, Pedro aqui nos diz que ele é essa pedra. Porém, mesmo sendo essa pedra, ele foi rejeitado pelos homens. E aí eu vejo uma dor contínua. Não só a dor
lá do Getsemane. Mas eu vejo uma dor contínua. O Senhor continua sentindo dor pela rejeição do homem. Ele foi rejeitado pelos seus e ele continua sendo rejeitado. Então vejo aí uma dor contínua. A rejeição. Então Jesus, ele não tinha nenhum motivo. Ele não tinha motivo, ele não precisava vir para cá. Se dá para morrer na cruz. Mas ele assim fez. E mesmo assim foi rejeitado. Jesus aqui não é o tipo de Messias que o povo esperava. Principalmente os judeus. Esse foi o problema deles. Jesus não era o tipo de Messias que eles esperavam. E por isso o texto diz que eles tropeçaram nele. Mas aí, apesar de rejeitado pelos homens, a coisa principal, se aquele que é o Pai colocou ele naquela situação de angústia, agora esse mesmo Pai o glorifica. Esse mesmo Pai o glorifica. Então a gente vê aí o conjunto nessa vontade, nesse plano salvífico de Deus. Ele joga o seu filho para a agonia, mas ao mesmo tempo ele reserva a exaltação. Então, mesmo sendo Jesus rejeitado pelos homens, ele foi exaltado por Deus. Então, dele é dito que não há nenhum nome, né, acima dele. E o que é que Deus disse sobre Jesus? Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, né? Em quem tem a minha vontade está nele. Então é importante isso. Então, meus amados, nós pensamos se valeu a pena tudo isso. Cristo sofreu do Getsemane até o Gólgota, mas valeu a pena? Claro que valeu. Claro que valeu. Valeu a pena sim. Sabe por quê? Porque eu fui salvo? Não. Porque Jesus estava ali glorificando o seu Pai. Ele cumpriu o que foi dito. O sacrifício de Cristo lá na cruz não diminui por eu aceitar ou não, por eu crer ou não. O tropeço do homem, eu diria, o verdadeiro motivo pelo qual os judeus, por exemplo, em primazia, eles tropeçaram, foi a sua recusa em se sujeitarem à palavra. Eles simplesmente não se sujeitaram à palavra de Deus. E também hoje as pessoas continuam tropeçando em Cristo e em sua cruz. E por quê? Porque não crê. Porque não crê no sacrifício de Cristo. Ainda há milhares de pessoas e gente socialmente boa que não crê pelos olhos bíblicos no sacrifício de Cristo na cruz. A sua vida só terá sentido espiritual para Deus se você se dobrar a Ele do ponto de vista bíblico. É importante isso. Então, se você faz isso, algo de bom vai acontecer com você. Se você crê, se você agora entende que todo esse sofrimento que Cristo passou por você, você agora entende que esse sofrimento, que esse sacrifício dele é suficiente para lhe salvar, você será salvo. Sabe por quê? Porque o que crê em Cristo não será de modo nenhum envergonhado de maneira nenhuma. Você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, pode ter certeza que aquele sacrifício dele na cruz é suficiente para lhe salvar. Pode ter certeza disso. Então Jesus, ele foi rejeitado, mas mesmo assim, ele continua sendo pedra da esquina. Né? Então, o que é que você vê aqui nesse sofrimento? O que é que eu vejo? O homem Deus e o Deus homem. Quem estava ali no jardim, já ia dizer do Éden, quem estava ali no jardim do Getsemane? O homem Deus ou o Deus homem que estava ali? Os dois. Porque Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Porém, na sua humanidade, ele tinha que passar por tudo isso.
Para você ter uma ideia, como Deus, Jesus era perfeitamente santo e incapaz de pecar. E como homem, ele estava sem mancha original, puro, sem nenhuma contaminação, mesmo sendo homem. Mesmo sendo homem, Jesus estava ali sem nenhuma contaminação. E, no entanto, ele teve que carregar sobre os seus lombos os nossos pecados. Ele teve que passar por todos aqueles infortúnios. Um preço muito alto Jesus pagou. Ele teria, ali no Getsemane, ele estava pensando, né? Eu terei que pagar. Então Jesus teria que pagar um preço por algo que ele não tinha. Não tinha nada a ver. Ele não devia. E ele tinha que pagar esse preço. Ser levado como um bode expiatório, carregando, né, com a iniquidade em primazia de seu povo Israel, né, sobre sua cabeça, sobre seu lombo. Ser tomado e feito uma oferenda pelo pecado. Ser levado fora do acampamento, lá fora da cidade, onde só ficava só os marginais que eram crucificados ali, e ser totalmente consumido pelo fogo da ira divina. Jesus na cruz, irmãos, ele foi consumido pelo fogo da ira divina. Era essa a sua missão, ser consumido ali na cruz. Por amor a quem? A mim e a você. Pode ter certeza disso. Lutero, certa vez, expressou que Jesus, ele foi visto por Deus como se ele fosse todos os pecados do mundo e como se ele houvesse cometido todo o pecado a que foi cometido em todos os tempos com seu povo. E por quê? Porque esse pecado, os nossos pecados, foram colocados sobre ele. E sobre ele devia tombar toda a violência que esse pecado exigia no longo de Jesus. Então veja aí, meus amados, que não tem como você não pensar nisso. A morte se aproxima. E como é que eu vou enfrentar a eternidade se eu não acredito nesse sacrifício de Jesus? Se eu nem paro para pensar em tudo isso que ele fez. Ele tinha que ser o centro de toda a vergonha. Vergonha essa que devia ser nossa. E ele carregaria sobre seus ombros, né, com todos os nossos pecados, com tudo que deveria recair sobre mim, seria recaído sobre ele. Então, meus amados, estar nessa posição, quando já era uma realidade, deve ter sido para ele muito terrível, muito ruim mesmo, ali, né, para uma alma santa e redentora como o Senhor Jesus Cristo. Também aí vemos a mente do Salvador, naquele momento, por causa dessa angústia, estava fixamente concentrada na aborrecível natureza do pecado. E aqui Pedro deixa bem claro. Pedro ele deixa bem claro que a morte de Cristo foi o cumprimento de um plano. Não foi um acidente. Foi o cumprimento de um plano. Um plano que Deus fez antes da fundação do mundo. Determinado por Deus. Antes que tudo se fizesse presente hoje. Então, do ponto de vista humano, Cristo foi cruelmente assassinado. Não tem como pensar nisso. Ele foi cruelmente assassinado. Mas, do ponto de vista divino, entregou sua vida pelos pecadores. E foi ressurreto dentre os mortos. E agora, todos que nele crêem, têm a vida eterna. É um plano maravilhoso. Não tem complicação. É só crer. Porque o resto ele já fez. Você só tem que crer. Só tem que crer. Eu espero que daqui que a gente chegue na cruz, você entregue sua vida a Cristo. Meu amado, você que está do outro lado, e você que já é crente, possa pensar em amar mais a Cristo, por tanto sofrimento que Ele fez por você. Então,
Então eu quero concluir dizendo o seguinte, que quando nós meditamos sobre o sacrifício de Cristo, né, o que Ele fez lá na cruz, o que Ele realizou por nós, sem dúvida, meus amados irmãos, nós devemos sentir o desejo de obedecer a Deus e de viver em santidade para a sua glória. Então, se você já foi alcançado pela graça de Cristo, se você já foi lavado pelo sangue de Cristo, entenda o que eu estou dizendo, lavado pelo sangue de Cristo, viva em obediência ao Senhor, tenha desejo de obedecer, tenha desejo de viver em santidade, pregue a palavra de Deus. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, porque você ainda não tinha pensado por esse lado, e eu espero em Deus que você possa estar organizando a sua vida. Eu sei que já há muito tempo atrás, antes de eu me converter, já tinha pessoas pregando a palavra de Deus. Mas hoje eu quero que você pense nisso, meu amado. Você pode ter ouvido a palavra desde a infância, mas se você ainda não pensou em Cristo dessa maneira, você ainda não é um salvo. E para ser um salvo, você tem que arrepender-se dos seus pecados e confiar que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por você lá na cruz. Entregue sua vida a Ele. Ore do seu jeito, mas entregue sua vida ao Senhor e nunca mais Ele vai sair de você. Pai amado, Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é pregada, ela é anunciada, mas o sucesso, ó Deus, ou seja, a resposta a essa palavra, vem de Ti. O pecador responde realmente reacionado por Ti. Por isso nós pedimos a Deus nessa noite, pelas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra. Desde o dia 18, muitas pessoas vêm ouvindo a palavra por aí afora. O Senhor fez uma nova modalidade de pregação da palavra. Quando nós estávamos no templo, poucas pessoas ouviam a Tua palavra. Agora o Senhor está abrindo espaço, está abrindo novos horizontes para que pessoas estejam escutando a Sua palavra. Pois é, pensando nisso, Deus, nossos amigos que estão lá do outro lado, que nós amamos muito, que o Senhor também ama, mas que eles ainda não sabem como Te amar. Trabalhe no coração, Deus, desses nossos amigos que ainda não se apropriaram da salvação que o Senhor oferece mediante o Seu Filho Jesus Cristo. Pois é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nós vimos, encerramos em uma música. E a mesma coisa, né? Não? Vamos lá. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão.
demonstrou, né, esse amor, teve que passar por todos os horrores da cruz. Pois bem, meus amados, nós estamos chegando ao final da nossa programação, né? Não sei se já passamos de 2 horas de live, mas o nosso propósito era chegar até aqui, transmitir aos amados irmãos a palavra do Senhor, através de louvores e através também aqui da pregação. Queremos agradecer a todos vocês por terem estado conosco. Queremos que vocês tenham uma boa noite de paz, descanso, respirem bem, né? Se tiver tomar algum remédio hoje, não esqueçam, tomem seus remédios, né? Para que possa ter uma boa noite de sono, né? Mas lembrando que o nosso arrependimento e a nossa confissão de pecado nos deixa muito mais aliviados do que mesmo passando o vídeo vaporoso no nariz. Então, vamos pensar nisso. Vamos orar. Vou pedir a minha digníssima que nos leva a Deus em oração. Pai amado, Pai querido, nós te rendemos graças por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Pedimos a Deus que tu nos perdoe, que tu perdoe o nosso Brasil, de tudo que tem feito de errado, nossas políticas, nossas pessoas que estão no comando da política brasileira, do governo. Pedimos a Deus para que eles possam ter sabedoria para fazer o melhor pelo povo, para o povo. Que esteja, ó Pai, dirigindo esta nação e afastando, ó Deus, a calamidade, a tristeza, toda essa doença que está assolando não só o Brasil, mas toda a humanidade. Cuida de nós, ó Deus. Protege cada um. Protege as pessoas que estão nos hospitais, tanto os doentes quanto os que estão trabalhando. Ajuda-os, ó Deus. Faz com que cada um possa realmente ter vitória sobre tudo isso. Ajuda, ó Pai, aqueles que estão sofrendo com as perdas, as pessoas que estão só chorando hoje porque perdeu alguém. Que estejam, Pai, fazendo que eles possam ter contentamento e possam ter, Pai, a certeza de que vão encontrar um dia, se eles realmente aceitaram o teu Filho como Salvador. Pedimos, salva o Brasil, Deus, de tudo isso e também do pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a levar essa palavra mais adiante e acorda os nossos irmãos, ó Deus, para que possam estar firmes, estar com saúde espiritual, para que depois de passar tudo isso, possamos te louvar com mais fervor, com mais ânimo, com mais alegria, porque somos vitoriosos. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos encerrar. Boa noite a todos. Lembrando que terça-feira nós teremos as crianças. Não sei, o Felipe talvez vai confirmar comigo, mocidade sábado, né? Em sequência de programação no final de semana, né? A EBD de manhã, no domingo e mais uma vez tudo da noite. Sim, quarta-feira, né? Caso vocês precisem conversar ou pedir oração, deixe o comentário ou entre em contato conosco. Exatamente. Se você quiser um pedido de oração, quiser conversar conosco, o WhatsApp serve para isso. E lembre uma coisa, os irmãos de Sobral estão me devendo. Ninguém ainda entrou em contato comigo, com exceção de umas 3 pessoas. Ninguém ligou para nós. Né? Então, se você quiser... Comece agora. Né? Comece agora. O Zap está aí. Vamos para isso. Tchau, tchau. Tchau.